Gênesis 25, 29 diz assim a palavra do Senhor: Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, ele veio como? Não, mais forte, igreja. A gente precisa ser didático, a gente precisa entrar na palavra. Eu sei que você lê muito a Bíblia na tua casa, mas talvez na tua casa você não consiga entrar no texto, e a gente tenta fazer alguma coisa parecida com uma exegese, para que a gente possa extrair do texto. Então, não é para te cansar, não é para ser chato, não é para ser um pregador chato, é para que a gente entre mesmo. Como é que Esaú chegou em casa? Glória a Deus. Esaú chega em casa exausto. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Feche os teus olhos por alguns segundos. Pai, nós oramos a Ti, porque é do Senhor que vem as respostas, é do Senhor que vem a revelação, é do Senhor que vem o ânimo, é do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem a graça, a misericórdia. Nós entramos aqui porque nós estamos famintos, sedentos, e temos uma semana tão difícil, com decisões a serem tomadas, com barreiras a serem vencidas, e nós confessamos, ó Pai, que sem a Tua palavra nós vamos caminhar na escuridão. Nós queremos ela, porque a Tua palavra diz que ela é a luz que clareia os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, e nós temos certeza, Pai, que se o Senhor estiver conosco, nós iremos prosseguir em Te conhecer, nós iremos enfrentar as lutas, e nós iremos viver como esse ponto luminoso, porque o Senhor nos disse que nós somos a luz para este mundo. Fala conosco da forma e da maneira que o Senhor bem desejar, é o que nós Te pedimos em o nome de Jesus. Amados, eu sei que talvez seja a mensagem, o versículo bíblico que você mais leu na tua vida e que você mais ouviu pregações na sua vida. A história do Jacó com o irmão Esaú. Mas eu não ligo para isso. Não ligo de verdade, porque às vezes a gente tenta buscar tantas coisas novas e esquecemos de viver aquelas que são antigas. Por isso que Paulo disse: eu não me canso de falar sempre as mesmas coisas. Esse é o sentimento de pai, o sentimento de quem quer corrigir, de quem quer inculcar na nossa cabeça a verdade. O texto que nós acabamos de ler, ela narra a história de uma família que nasceu para vencer, minha irmã. Uma família que nasceu para brilhar, uma família que nasceu para ser abençoada, que é a família do Isaac. A família do Isaac nasceu para brilhar. A família do Isaac nasceu para vencer, Paulo. O Isaac, você sabe que era filho do Abraão. Isaac casa com uma moça chamada Rebeca. E essa moça chamada Rebeca, durante 20 anos de casamento, eles não conseguem viver os sonhos. Porque tem pessoas que pensam que as promessas de Deus, elas se cumprem de um dia para o outro. Não. Quanto mais dias vão se passando, mais Deus vai nos preparando para receber o peso desta promessa. Eles não conseguiam ter filhos. Eu sei que eles vinham questionamento, Gabi. Deus nos disse que seríamos uma grande nação, mas a minha mulher não gera. A minha família não cresce, não sai desse negócio mirrado. Rebeca era estéril, sim. O verso 21 vai dizer que quando Isaac percebe toda a sua falta de poder para fazer alguma coisa acontecer no meio de uma sua família, uma família que eu vou voltar a repetir, que tinha promessa, o que o Isaac vai fazer? Ele vai orar. Isaac vai orar.
Isaac não vai para murmuração, não vai para a rede social desabafar, não vai virar a cara para a parede para ficar reclamando. Isaac toma o caminho da oração. E o texto no verso 21 diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Isaac colocou no meio da brecha e intercedeu pela sua esposa, porque ela tinha uma debilidade, ela era estéril. E o que eu acho maravilhoso na Bíblia, Bruna, é que o texto diz que o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Guarde isso que eu vou te dizer em nome do Senhor Jesus. Eu sei que numa multidão de palavras que sai do púlpito, muitas delas se percam. Eu sei que elas vão se perder algumas, mas procure guardar algumas no teu coração. Guarde isso que eu vou te dizer. O Deus que você serve é um Deus que ouve orações. Vou falar de novo para você sair daqui com um coração voltado para orar diante das debilidades que você possa estar vivendo. O Deus que você serve é um Deus que se move quando alguém ora. Ele se move quando alguém ora. É um Deus que muda diagnósticos médicos. É um Deus que se move através de orações. É por isso que é tão difícil, evangelista Daiane, muitos orarem. A oração é uma prática que devia ser para todos, crente, insistir, mas é difícil porque a gente gosta de ver as coisas claras, mas as coisas espirituais não são assim. E Deus se move. Deus resolve aqui, depois de 20 anos, presentear a pastora Nadir, esta família abençoada, que tinha uma bênção com um filho, um não, 2, porque as bênçãos de Deus são grandes demais. 2 filhos. A gravidez de Rebeca, a Bíblia diz que é uma gestação, como tu vai dizer, que os filhos lutavam dentro do ventre desta mulher. O marido ora, Deus abençoa, e de repente ela começa a ter problema na gestação. Começa a acontecer alguma coisa na barriga desta mulher, no ventre desta mulher, que ela não consegue entender muito bem. E o que eu acho maravilhoso, eu vou dizer de novo, é que Rebeca, a família, toma gosto pela oração, e novamente vão orar ao Senhor. Eles vão orar ao Senhor. Está aí, e aí ela pergunta: o que está acontecendo comigo? Ela foi consultar a Deus, disse: Senhor, o que está acontecendo comigo? O Senhor nos deu uma bênção, mas as coisas estão acontecendo de um jeito meio estranho. Não está como eu gostaria que estivesse. E é maravilhoso que Deus responde à oração. Eu não sei se você lê a Bíblia assim, mas se eu não ler assim, eu não consigo viver nada na Bíblia. Deus responde à oração. Porque da mesma forma que o nosso Deus muda diagnóstico, que o nosso Deus ouve, Ele também é um Deus que responde. E Ele não responde quando você fica chutando pedra, quando você fica reclamando. É quando você de novo tem alguma dúvida, vai falar com Ele de novo. Ele fala: você está com dúvida, filho? Eu vou te responder. E Deus responde. Nosso Deus é um Deus que faz milagres extraordinários, meu. Mas é um Deus também que faz as coisas tão pequenas, que é como tirar uma simples dúvida. Oh Deus, o que está acontecendo com meus sentimentos? Oh Deus, o que está acontecendo com a minha família? Oh Deus, por que eu estou pensando nessas coisas? Fala com Deus, Deus responde, Ele te esclarece. É que a gente tem o costume de querer buscar a Deus quando aparece um caroço, quando é umas coisas, sabe, tão difíceis para a gente resolver. Mas tem coisas pequenininhas que Deus, Ele quer compartilhar, Ele quer abrir o céu, Ele quer revelar para você. Nosso Deus é um Deus que responde quando a gente ora. Jeremias 33, verso de número 3: clama a mim. Você clama e Deus responde. E o que Ele responde é coisas que você não consegue entender, você não conhece. Pela ótica humana você não tem revelação. E Ele diz: e eu anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Está difícil de compreender alguma coisa? Vai orar a Deus e espera o Deus que faz milagres extraordinários tirar as tuas dúvidas e responder as pequenas questões. Mas fica comigo, Cristiano, porque no verso 23
Deus responde à oração dela dizendo: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus revelou tudo, Fernanda. O que está acontecendo com você é isso. Tem 2 nações no teu ventre. Não pediu? Não disse que faria de vocês uma grande nação? Então eu estou dizendo, tem 2 nações, tem 2 povos aí dentro do teu ventre, 2 povos dentro do teu ventre, que estão lutando por uma bênção, que estão lutando pela dupla honra. O filho mais velho tinha direito, Cris, de herdar a bênção do pai, a bênção dobrada do pai, a porção dobrada do pai. E essa luta interna dentro de Rebeca, a Bíblia diz que se estende até o último dia do seu parto, de ter as crianças, até o último dia, 9 meses, essas crianças mexendo lá dentro. A Bíblia diz que primeiro nasce Esaú, todo coberto de pelo. Logo em seguida, quando a parteira tira Esaú do ventre de Rebeca, quem é que sai logo atrás? Jacó, com a mão agarrada no calcanhar do irmão, como dizendo assim: eu também quero ser abençoado, eu também quero receber essa porção dobrada do meu pai. Os anos se passam, meus irmãos, os anos se passam, e a Bíblia diz que o Esaú, o cara que saiu primeiro, ele se torna um flecheiro extraordinário, um caçador extraordinário, um camarada bom de flecha. E o seu pai se apega mais a ele, por quê? Porque o Isaac gostava de comer o churrasco que Esaú fazia. Mas esse camarada que era bom de caça, bom de flecha, bom do churrasco, tem um dia que a Bíblia diz que ele sai para caçar, nós acabamos de ler, mas ele volta exausto, ele volta desanimado, ele volta cansado, porque aquele dia a sua caça não foi boa. Esse camarada que nasceu para vencer, este homem que nasceu para ter a honra, a dupla honra, que nasceu com a marca da promessa, ele acorda cedo, como era de costume um pastor, e ele sai para brilhar, mas naquele dia ele não consegue brilhar. Tem dia que você sai assim, não tem? Hoje vai ser aquele dia aí, quando você volta você fala: meu Deus, que dia decepcionante, que dia difícil. Ele volta para casa cansado, Kaique, frustrado, desanimado e com fome. Com fome. Deixa eu falar uma coisa. A gente precisa seguir os passos que Jesus disse. O Espírito sempre vai estar pronto, mas a nossa carne sempre vai estar fraca. Não importa se você é a primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, porque tem crente que pensa que é a primeira, segunda, terceira ou JJ, Jesus Júnior. A carne vai estar sempre fraca. O Espírito, você pode ser uma pessoa de oração, uma pessoa de Bíblia, uma pessoa crente, mas a gente precisa entender este negócio. A gente precisa reforçar a nossa vigilância quando a gente sai para brilhar e não brilha, quando a gente sai para vencer e esse dia é um dia somente de derrota. A gente precisa vigiar, porque tem crente que até ora, que até ler muito a Bíblia, mas na hora de vigiar ele está sempre escorregando, está sempre caído, está sempre se deixando levar. Jesus disse isso em Mateus 26, 41, vigiem e orem. Eu gosto disso porque um dia eu fui no monte orar e só tinha eu naquele lugar, e de repente o Espírito Santo falou para mim assim: você precisa orar. Eu falei: claro, é por isso que eu estou aqui, mas vigia. Jesus coloca a vigilância antes da oração, porque não adianta você orar,
quando as coisas apertarem, você não vigiar. É justamente isso, pastor, que nos dias que nós nos sentimos mais cansados, mais frustrados, que quando não estamos vigiando, que tomamos decisões precipitadas, nos dias em que estamos mais vulneráveis. Se não vigiarmos, vamos falar o que não deveríamos, vamos tomar decisões que não deveríamos, vamos fazer coisas que nós vamos nos arrepender depois. E sabe o que é o pior? Que não arruina somente a minha vida, é de toda a minha família. Porque eu não represento só o Mauro, eu represento a Ellen, eu represento a Ana, eu represento a Bruna, eu represento a Laís, eu represento muita gente. Você representa muita gente. Muita gente. O Esaú chega num esgotamento emocional. É normal, a gente sempre vai ter esses picos, essas quedas. Mas ao invés dele buscar descanso em Deus, porque ele sabia muito bem que era Deus, ele prefere fazer o quê? Ceder à vontade da carne. Oh meu Deus. Irmãos, tem um texto que eu amo, que qualquer dia eu vou pregar aqui de novo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobre... A gente carrega muita carga pesada no mundo, e a gente esquece que tem um camarada que fala: cara, o meu fardo é leve. E a gente nunca vai a ele, a gente acha que vai, mas não vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente nunca consegue lançar sobre ele os nossos pesos. A gente fala que lança, mas continua carregando. A gente não lança sobre ele as nossas ansiedades. Fica tudo dentro de nós. Esaú aqui, presbítero Verônica, ele troca o que era grande e valioso por algo que era tão pequeno e desprezável como um prato de comida. Irmão, se você soubesse que você carrega uma promessa que é grande, que é valiosa, você não trocaria por qualquer chilique, você não trocaria por qualquer necessidade do hoje, não trocaria. O que aconteceu neste caso aqui, meu pastor, minha pastora, é que Esaú troca uma Lamborghini por uma Brasília amarela, por um Fusca 147, por um Fusca velho, uma Lamborghini, uma Ferrari, um foguete, por nada. Porque é assim, as promessas que Deus tem para nós é grande, é valioso. E eu venho aqui como homem de Deus neste domingo calorento te dizer que você precisa vigiar, para que você também não caia nesse negócio do troca, desse ambiente de troca, de dizer o que me vale o chamado, se eu estou passando por isso, isso e isso. O que me vale ter um cargo, se eu estou passando por isso, isso e isso. O que me vale a promessa que Deus me fez lá atrás, se eu vivo isso, isso e isso. Meu irmão, as necessidades de hoje, as carências de hoje, Michele, os problemas de hoje, não se compara com as bênçãos eternas. Eu vou falar de novo: a carência de hoje, as necessidades de hoje, não se compara com as bênçãos eternas. Isaac tinha problemas 20 anos, mas ao invés de ir para não sei aonde, ele foi orar, porque ele falou: Senhor, Tu és o Deus que me fez uma promessa. A gente é espiritual demais, sim ou não? Da boca para fora. Da boca para fora. Porque a gente precisa entender que o campo onde o inimigo atua não é quando eu estou forte, é quando eu estou fraco. O campo que ele mais gosta de trabalhar na minha vida é o campo da minha fraqueza. Ele sabe as minhas fraquezas, ele conhece as tuas fraquezas, ele sabe a necessidade de todo mundo aqui. Mateus 4 vai dizer o quê?
que Satanás deixou para ir até Jesus quando? Primeiro dia de jejum? Segundo? Terceiro? Ele deixou para ir até Jesus quando Jesus estava com muita fome, com muita necessidade. Ele não foi no primeiro, Paulo, ele não foi no segundo, Gabi. Ele foi no 40º dia, quando Jesus estava com fome. Ele sabe, ele é astuto, ele é o cara que cria cilada, ele é o cara que leva um irmão contra o outro, ele é o cara que leva você contra Deus, ele é o cara que leva, esse é o papel dele. Mas o que eu acho lindo é que Jesus, mesmo com necessidade do dia presente, 40 dias sem comer nada, Jesus não trocou as bênçãos eternas pelas necessidades de hoje. Eu não sei para quantos, Deus está falando só para mim esse negócio aqui, de bênçãos eternas pelas necessidades de hoje, ou você está falando mais para algumas pessoas aqui? Se estiver, receba isso, em nome do Senhor Jesus, porque o que Deus te trouxe aqui para te dizer, não troque nada nessa vida pelas bênçãos eternas. Não troque aquilo que Deus tem para você nessa vida por um prato de miojo, por algo que você consegue suportar ficar sem por algum minuto ou por algum tempo. Você não pode deixar que as necessidades governam a tua vida. Lembra no dia que você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você disse que a partir daquele momento quem governava a tua vida era o Espírito Santo de Deus. E Deus vem te lembrar aqui nesta noite: não deixe as necessidades, não deixe a fome, não deixe o presente momento que você está precisando tanto de uma coisa ser o governador da tua vida. Você entregou a tua vida para um rei. Você entregou a tua vida para Jesus. Porque muitos entregam. A necessidade chega, ele se joga. Foi isso que Esaú fez no verso 30. Estão comigo? Está comigo, Laís? Me abandonou? Você mora aqui, né? Olha o verso 30. Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Na hora do cansaço, na hora da necessidade, na hora que as coisas não estão indo bem, olhando para esse texto, eu vejo que o adversário trabalha com força na mente e no coração do Esaú. Assim como Deus vem com a bandeja da graça, assim como Deus vem com a bandeja da salvação, e se você tiver fé, você pega e leva a boca, come do prato da salvação, assim também é o inimigo. Quando você está fraco, quando você está exausto, quando você está ele vem com a bandeja de tudo que você tem necessidade e fala: você pode fazer. Como? Você tem esse direito. Você tem esse direito. Afinal de contas, você também é ser humano. Olha para mim, Davi, é no momento em que a esposa começa a tirar os olhos um pouco do marido, da responsabilidade matrimonial, é nesse exato momento que Satanás ele pega uma top model, discípula de Jezabel, e põe para desfilar para o teu marido. Vou falar de novo. É no momento em que a esposa deixa de cumprir o seu papel, que Satanás pega numa passarela uma top model, discípula de Jezabel, que desviou o crente Acabe, e põe para desfilar na frente dele. É neste exato momento. É por isso que tem que ter a vigilância. É por isso que o marido que está passando por este momento ruim, ele tem que ter um estralo. Opa! O de hoje não se compara com o eterno. A mesma forma é o marido que é grosso, que nunca consegue fazer um carinho, que nunca consegue fazer um agrado. E aí de repente a mulher sai de casa, e quando sai de casa, o Satanás coloca o Ricardo. E o Ricardo não é nanico não. E o que ele fala
é o que o teu marido não fala. E o projeto do Satanás é único. O momento é difícil. Quando passar a bandeja, eles vão realizar a troca. Eles vão trocar o que é eterno pelo passageiro. Quem está entendendo? Estou pregando a Bíblia. Verso 32, o Esaú chuta o balde. Ele chuta o balde, ele se entrega, ele está exausto. E ele diz: eu estou morrendo de fome. O que me vale ter promessa se eu estou com fome? O que me vale ter promessa se eu estou cansado? O que me vale esses negócios de ser primogênito? Ele chuta o balde. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim. Nós estamos assim, trocando as coisas eternas pelas de hoje, trocando as coisas eternas pelas passageiras. Nós estamos assim. Eu gosto muito de inculcar algumas coisas na nossa cabeça. Se poderia olhar para o teu irmão e dizer assim: não troque as bênçãos do Senhor por nada. Eu falei aqui esses dias que todas as vezes que a gente prega uma coisa aqui, o Senhor nos testa. O Senhor, não é isso que acontece aí embaixo? Você fala: meu Deus falou ontem comigo esse negócio. Não é assim? Para mostrar o poder do nosso Deus, Ele está aqui, irmãos. E o que Ele quer é que nós fechamos as brechas. Deus fala conosco através da tua palavra. E o que Deus está falando para nós hoje, Paulo? Ele está nos alertando que nós devemos ter cuidado, Marcelo, com as nossas escolhas de hoje, porque elas terão influência no nosso futuro. Não pensa que é só hoje, ó, acabou. Não, vai ter consequência no futuro. Amanhã vai ter a consequência que nós vamos ter que enfrentar e viver. E normalmente não é fácil, não é suave, é doloroso. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque depois não adianta chorar, não adianta querer pôr Deus na parede, não adianta a gente querer fazer campanha de 50 dias no monte, sem comer, sem beber, porque normalmente não funciona. Não funciona. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 16, está aí, ó. E cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi? O qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Kaique, o texto está nos dando um alerta. Cuide-se. Cuidado para não cair nisso. Cuidado. Ele faz questão de dizer que a tomada de decisão de Esaú tirou Esaú da condição de herdeiro e colocou ele aonde? Na condição de profano. Eu preciso falar essas coisas. Tem muita gente achando que ainda está no trono, mas não está mais. Tem muita gente ainda achando que está caminhando para a promessa, mas já abriu mão da promessa quando tomou decisões precipitadas da vida. E aí o texto diz que ele chora, que ele esperneia, que ele faz tantas coisas, mas ele agiu com base na dor, com base na necessidade, de forma irresponsável, precipitada. Porque uma coisa, irmãos, é quando a gente age sem pensar. Outra coisa é quando a gente fala: o que me importa, o que Deus tem para mim, se eu estou assim e assado. Decisão consumada. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Eu estou pensando mais no hoje, nas minhas necessidades, do que nas coisas eternas de Deus. A gente compromete um ano inteiro, faz um projeto lindo, maravilhoso, e de repente a gente toma decisões que acabam com o nosso ano inteiro todo. A gente bem sabe que essa decisão tomada por Esaú não impactou somente a vida dele, de toda a família, Evangelista Letícia, toda a família. Porque na Bíblia está escrito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas como é que era para estar escrito? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú.
Mas a decisão do Esaú tirou a família dele da lista. Meu Deus. Irmãos, tem um texto em Malaquias que eu fiquei perguntando. Falei, meu Deus, pesada essa palavra, pai. Porque lá em Malaquias tem um texto que diz assim, se eu não me engano, no capítulo 1 ou no capítulo 2, mas não importa, depois vocês podem pesquisar. Diz assim que o Senhor amava Jacó, mas desprezava Esaú. E quando você vai ler o outro verso, diz, por quê? Porque ele desprezou as minhas bênçãos. Lembra que o Senhor disse, eu honro quem? E eu desprezo quem me? Decisões precipitadas, irmã Fátima, compromete o nosso destino. Não é porque Deus não cumpre, Bruna, é porque estamos tomando decisões. Não é porque Deus deixou de olhar para a minha família, não, é porque as minhas decisões têm sido precipitadas. Eu tenho largado o eterno pelas coisas momentâneas. Ontem eu falei para uma pessoa, pelo amor de Deus, não haja mais pela emoção, rapaz. Foi de Deus me deu essa palavra. A gente não pode agir mais pelas emoções. Agir pelas tristezas, pelas necessidades. Às vezes eu estou feliz demais, né? Aquela coisa na alma, e eu começo a prometer coisa. Não faça isso, meu amado. Não tome decisões felizes demais, nem decisões tristes demais. Não tomem. A gente que nasceu com a marca da promessa, a gente precisa aprender a tomar decisões baseado na promessa. As minhas escolhas têm que ser na promessa. Irmãos, eu fui para Santa Catarina esses dias, e eu falei, como eu queria fazer uma migração. A hora o Espírito Santo falou, não é nas tuas vontades, é mais na promessa. Aí a gente vai no culto ali, Deus fala dos Estados Unidos já. É baseado nas promessas. Tome as tuas decisões baseadas nas promessas, sempre debaixo das palavras do eterno, sempre debaixo da palavra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu amado. A Bíblia diz em Gênesis 4:6, você está cansado de ouvir esta palavra também, mas eu preciso te dizer, o Caim era o filho primogênito do Adão. O Caim tinha a marca da promessa, o Caim era o dono da herança. Caim nasceu para vencer como Esaú nasceu para vencer, como eu e você nascemos para vencer. O Caim, a gente só vê Caim na coisa ruim, né? Mas Caim não nasceu para ser uma coisa ruim. Caim nasceu para vencer. Era o filho primogênito do Adão, era o primeiro, era o mais velho, mas que de repente age como? Precipitadamente. E ele foi alguém que teve a promessa arriscada, a marca retirada. E qual marca que ele recebeu? Uma marca de maldição. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é brincar de ser crente, não é brincar de carregar uma Bíblia. A palavra do Senhor é como um manual do micro-ondas que eu preguei um dia atrás. Tem direitos e deveres, Eu tenho direitos aqui, mas também tenho deveres. E se eu não cumpro os deveres, eu não tenho direito de nada. Por que ele recebeu o Caim perdeu a marca da promessa e recebeu a marca da maldição? Porque agiu enraivado, tomou decisões com um coração enraivado. Não sei se tem essa palavra, se não tiver, vocês me perdoam. Gênesis 4:6, olha o texto. Então lhe disse o Senhor: por que você está irritado? Por que está com esta cara fechada? Irmãos, nesse texto, a gente pode ver que Caim está nitidamente nervoso, e Deus está tentando acalmar. Tem gente que entrou aqui nesta noite e está falando, Deus está me atacando. Não, Deus está querendo te acalmar. Por que você está com esses pensamentos? Por que você está com esses sentimentos? Por que você está agindo dessa forma? Está falando essas coisas com esse coração inchado?
Você é um ponto luminoso, você não é um ponto escuro. Você é o sal, você é a minha representação, você é a casa do meu espírito. Porque está agindo assim? Não, calma filho, filha, calma. Era o que Deus estava pregando para o Caim. E Deus continua no verso 7 pregando para ele, dizendo: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, meu filho. Quer ser aceito por Deus? Começa a fazer o que é correto. Porque a gente às vezes sabe que a gente está sendo injusto. Porque às vezes a gente sabe que está caminhando por um caminho contrário ao caminho de Deus, que Jesus jamais faria. A gente sabe disso. E aí ele fala: é isso que o pecado está esperando por ele. Irmãos, é isso. É isso. E ele diz: o desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. O que Deus está falando para Caim aqui nesse texto? Caim, existe uma serpente bem à porta do teu coração, e o próximo passo dela é te envenenar. É o que Deus está falando para Caim. E se você continuar, Caim, agindo com esse sentimento, você vai comprometer o seu futuro, a sua vida. Mas a Bíblia diz que no verso 8, Caim sai do culto, enraivado, não pega a palavra, não guarda. E o que ele faz? Pega o irmão, leva para o campo e mata o irmão. E foi essa atitude que comprometeu toda a vida dele. Diga comigo assim: eu não vou trocar as bênçãos celestes pelas necessidades do meu dia a dia. Não vamos. Quantas famílias a gente presencia, irmãos? Você é aconselhador, você é crente, você vai orar. A gente presencia se destruindo por causa de emoções momentâneas. Esposas e esposos abrindo mão de algo maravilhoso que foi construído, sabe, à base de choro, por causa de uma necessidade diária, momentânea. A gente não pode, Gabi. Isso tem que estar... Desculpa a expressão da palavra, para alguns é choque, para outros não, mas a gente tem que tatuar isso no nosso coração. Não posso abrir mão das coisas eternas pelas coisas do meu presente dia. Se vai me afastar da herança, eu digo não. Eu mantenho a minha posição de filho de Deus, eu mantenho a minha posição de herdeiro diante das dificuldades. Caim caiu em seduções, falou quando não deveria falar, agiu quando não deveria agir. E Marcelo, o que Deus trata para nós hoje aqui, Leandro, é simplesmente isso. Eu não quero que vocês caiam em seduções. Eu não quero que vocês abram mão das bênçãos que eu tenho para vocês pelas coisas passageiras. É o que Deus está falando para nós. Para a gente não abrir mão da salvação que é eterna pelo dia de hoje. Que a gente venha aprender com um cara chamado Moisés, que deixou de ser chamado príncipe de Faraó, para ficar lá no deserto apacentando um povo teimoso. Mas ele falou: lá no deserto, apacentando um povo teimoso, é eterno as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos que eu vou receber no Egito, elas serão passageiras. Ele abriu mão. O Abraão, que abandonou a empresa do pai na Babilônia, abandonou tudo e saiu, porque Deus falou que tinha para ele algo que ele nem chegou a ver.
Mas ele falou: se vem de Deus é melhor do que a Babilônia, se vem de Deus é melhor do que as minhas necessidades, é melhor do que o plano que a minha família tem para mim. A tomada de decisão desses homens assertivamente abençoou a vida deles, abençoou a geração deles e abençoou a nossa geração. Eu venho como homem de Deus te dizer que a tua tomada de decisão neste momento difícil que está passando não vai abençoar só a tua vida, vai abençoar a tua vida, a tua família e toda uma geração. Toda uma geração. Eu sei que tem gente falando: pastor, você não está na minha carne, como está a minha vida, o Senhor não sabe como eu estou passando por um momento financeiro difícil. Mas irmãos, mantenha a tua vida financeira santa, aguente mais um pouco. Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida sentimental. Eu não sei, mas Deus manda te dizer essa coisa. Calma, calma, aguente mais um pouco. Tenha domínio sobre tudo isso. Tenha domínio. A gente chama os outros no WhatsApp para fazer fofoca. Aqui não, mas tem lugar que a gente chama. Vamos chamar no WhatsApp e falar: cara, ora comigo. Ore comigo. Ore comigo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma intercessão. Ore comigo. Mas não abra mão da tua bênção. Eu sei que entrou pessoas aqui hoje pensando: cara, eu não aguento mais, não dá mais. E Deus está falando para você: aguente mais um pouco. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque vai impactar o teu futuro, vai mexer em tudo que eu tenho para a tua família, vai mexer em tudo que eu tenho para a tua vida espiritual, ministerial. Não tome decisões assim. Irmãos, não tem anjo aqui. A gente tem lutas e mais lutas. Mas isso não me dá o direito de falar: Deus, eu não aguento mais, que nem Esaú falou, de chutar e falar: o que me vale esse negócio? Não, decisões partem de nós. A gente não pode dizer: ah, eu não aguentei, ah, eu não posso, para mim não dá. Não. Tem um texto de Deuteronômio 30, 19 que eu sempre estou usando para aconselhar pessoas. E esse texto eu acho lindo porque ele diz assim, ó: hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Esse é Deus que lhe propôs a vida. A gente sempre vai ter duas portas: vida, bênção. E aí qual que é o verso seguinte? Qual que é a palavra seguinte? Caramba, meu, será que a gente pegou esse negócio? Ele falou isso: eu estou deixando vida e morte, bênção. Aí vem uma vírgula, não vem? E na vírgula ele fala o quê? Não, ele fala não, tem outra vírgula. Aí você respira para ler o seguinte, porque aí, entendeu? Escolha, você tem escolha. Diga comigo: eu tenho escolha. Não, mais forte: eu tenho escolha. Que negócio é esse que não tem escolha? O texto diz claramente que nós temos escolhas diante de viver ou de morrer, que nós temos a escolha de ser uma bênção ou de sermos uma maldição. E ele diz, e no final não é só você que vai estar na bênção ou na maldição, ou na morte ou na vida, é toda a tua família. As tuas escolhas hoje influenciam a tua família. Quem está entendendo? Estou sozinho, André? Dá um glória aí, André. Não é decisão só sua, não é o problema só seu. A tua decisão também influencia, afeta a sua família, a sua geração. Irmãos, eu sei que tem lugar que não vai pregar a Bíblia, prefere fazer um monte de campanha, um monte de papagaiada, e a igreja vai inchando ao invés de ficar sarada. Mas a gente está aqui para ir para o céu, sim ou não? A gente está aqui para ser eterno, sim ou não? Eu tenho escolha, Cristo. Cristo, eu não sei você, mas eu vivi a minha vida inteira
vendo meu pai e minha mãe saindo de casa, um deixando o outro, e deixando um dia um com o outro, um com o outro. Eu tenho essa lembrança dentro de mim. A minha vida inteira eu vivi vendo isso. E um dia eu olhei para mim mesmo e eu disse assim: minha família que eu vou construir não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu poderia dizer, já que minha mãe fez isso, que meu pai fez isso, que eu aprendi num ambiente familiar a enxergar tudo isso, eu vou viver isso. Mas o que eu quero dizer com esse negócio? Eu quero dizer para você que você pode ser uma mãe melhor do que a sua mãe foi para você. Eu quero dizer para você que você pode ser um pai melhor do que o seu pai foi para você. Você pode ser um filho melhor do que os seus irmãos foram para os seus pais. É você que escolhe. É você que escolhe. É você que decide. E aí você vai perceber que as tuas decisões vão impactar o teu futuro. Enquanto todo mundo fracassou, você lá no futuro vai prosperar. Porque as tuas decisões foram diferentes. Foram diferentes. Não é porque todo mundo está fazendo o que está fazendo que eu na minha juventude vou fazer também. Porque as minhas decisões de hoje vão impactar o meu futuro amanhã. Sim, a gente não percebeu, mas Deus está à procura não de trazer emocionalismo para a igreja, mas chacoalhar, como foi a oração da presbítera aqui. Ele está chacoalhando para que caia frutos de árvores, de galhos que estão injetados na videira verdadeira. Deus está chacoalhando para que nós venhamos ser uma geração tomadas por decisões certas e não decisões erradas na vida. Uma geração que impactam outras pessoas positivamente. Esses dias alguém olhou para mim, alguém falou: pastor, não foi aqui, foi fora. Porque parece que Mauro também lá fora não existe, é pastor. E alguém disse assim: pastor? O coração apertou. E a pessoa falou: não é, pastor? Primeira vez que eu vejo um pastor que trabalha. E virou as costas. Eu falei: vou fazer meu bolo. A gente precisa ser uma geração que traga impacto, que mostre a diferença. Hoje é muito complicado você dizer que você é crente lá fora, porque o testemunho que a gente dá não condiz com o Filho de Deus. E a gente se torna uma pedra de tropeço, porque fala: como é que eu vou ser um crente? Pastor mal linguarudo, fofoqueirão, quando está nervoso xinga, fala palavrão. Deus está chacoalhando. Deus está chacoalhando. As nossas decisões de hoje vão impactar o futuro. O que você é hoje na sua formação acadêmica, ministerial, vai impactar o futuro. O teu ministério vai impactar o futuro. A igreja que nós estamos nos tornando neste bairro vai impactar o futuro. Isso é uma palavra profética para nós. Chega de ficar agindo no calor da emoção. No calor da emoção eu faço tanta coisa. Chega. E aí, Vivi, às vezes a gente entra num ambiente como esse, onde claramente a gente vê que cada um carrega uma promessa. Eu vejo aqui, nós carregamos uma promessa de Deus. Coisas que a gente nem sabe. Deus quer nos levar para lugares que a gente nem imagina ir. A gente carrega essa marca. Esaú nasceu para vencer. Vocês conseguem compreender isso? É uma história resumida dele, evangelista Letícia. Mas esse cara nasceu para vencer. Ele nasceu com uma marca abençoada. Mas ele se entregou ao sentimento. Paulo, ele se entregou às necessidades da carne.
ao medo, à ansiedade, porque o medo e a ansiedade também nos impedem de vivermos o futuro glorioso que Deus tem para nós, porque tudo isso traz dificuldade de continuarmos avançando, de tomarmos decisões assertivas no decorrer da nossa vida. O medo e a ansiedade também. Aí Deus te traz neste lugar de oração, neste domingo quente, onde muitos estão viajando, mas a igreja está linda, maravilhosa, glorificando a Deus, para dizer para nós: filho, minha filha, fica no lugar que eu te coloquei, fica na posição que eu te deixei, aguenta mais um pouco, permaneça debaixo da bênção, permaneça debaixo das minhas asas, saiba discernir o que é céu e o que é terra, saiba discernir o que é carnal e o que é espiritual, porque eu te dei esse discernimento, saiba discernir. Deus te trouxe aqui para te dizer isso: fique quieto mais um pouco, aguente mais um pouco, permaneça debaixo da bênção e saiba discernir o que é céu e o que é da terra, o que é da carne e o que é do espírito. Porque se a gente não saber discernir o que é carne e o que é espírito, e o que é céu e o que é terra, a gente vai querer viver sempre da terra, das coisas da terra. Quem está comigo? Estou mentindo? Peguei pesado? Estou exagerando? Quem deseja as coisas do céu, quem tem o seu olhar nas coisas espirituais, sempre vai lutar pelas coisas espirituais. Teve um dia, Letícia, fui pregar esses dias aqui, que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma grande. Aí passou uma semana. Quantas semanas passou? A Bíblia diz que na semana seguinte, quem está lá atrás de Jesus de novo? Que comeu o quê? Eles voltaram atrás de Jesus, mas eles não voltaram atrás de Jesus por causa do espiritual, porque o próprio Jesus disse isso. Eles foram atrás de Jesus por causa da terra. A mente deles estava focada na terra. Era o pão diário que eles queriam. Mas o Senhor diz que a gente não precisa nem pedir, que Ele já dá, que Ele sustenta as aves, Ele sustenta as plantas. Imagine nós que somos de mais valor. Tira os olhos da sua necessidade. Ai meu Deus, tira os olhos da tua necessidade. Não haja por causa da tua necessidade. Cara, você serve um Deus que está cuidando de você, que até hoje cuidou de você. Você sabe disso. Os problemas existem, mas Ele cuida de nós. E aí, Dai, a Bíblia diz que eles foram atrás de Jesus por causa das coisas da terra, e que Jesus vira para eles e diz para eles assim: cara, Jesus é maravilhoso, né? Se é o pastor Mauro falando, vocês... Jesus fala: não trabalhem pelas coisas, não trabalhem pela comida, trabalhem pelas coisas eterna. Meu Deus, Jesus falou. Jesus viu a galera vindo de novo a semana seguinte, todo mundo com o bucho vazio. Por que Jesus disse isso, irmãos? Ele disse: a gente nunca vai ficar satisfeito se a gente basear a nossa vida somente nas coisas da terra. A gente sempre vai ficar correndo atrás. Você já reparou que tem algum vício? Ele fuma para tirar o estresse, ele bebe para tirar o estresse. Mas quem se alimenta das coisas terrenas, sempre no dia seguinte vai atrás de novo. Tô com a carne ardendo, aí vai lá, acessa um vídeo de pornografia. Naquele momento comeu para a carne, alimentou, saciou a vontade presente da terra. Mas no dia seguinte a vontade vem de novo e ele vai acesso, e ele vive um ciclo de escravo, sempre com fome,
sempre com fome, todo dia com fome, passam a se sujeitar a isso. Escravos, com os pés, mãos livres, mas escravos. Está na igreja, mas está escravo, porque não entendeu que foi pela liberdade que Cristo. A expressão homem de Deus, como tem mulher de Deus aqui, sempre que você toma a palavra para falar algo de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma representação do Senhor. E eu venho te dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui nesta noite e não vai mais se sujeitar às tuas necessidades de hoje. Deus tem cuidado de você e você sabe disso. Deus tem cuidado de nós e nós sabemos disso. Mas o diabo olha para as nossas necessidades e fala: se eu passar a bandeja, ele troca. Se eu passar a bandeja... A Bíblia diz que Jesus estava com fome, e só depois que Jesus fechou a porta da necessidade dele, que veio um anjo e serviu. Eu não sei se você está pegando isso, mas o Senhor está esperando você fechar as portas da tua necessidade, segurar aquilo que é espiritual e eterno, porque há um anjo do Senhor que vai vir abençoar a tua vida e trazer a provisão o quanto você precisa, o quanto você tem orado. Mas a decisão é de quem? É minha, é nossa, é nossa. Quando Jesus disse para aquele povo: olha, eu sou o pão da vida, vocês têm que comer de mim, não é do que eu dou, não é dos meus milagres, não é dos meus bons feitos. Sabe o que aconteceu? Estou terminando. Fátima, a Bíblia diz que a igreja de Jesus começa a murchar. O monte começa a ir embora. Fala: não, dura essa palavra, mas é a palavra dura que te leva para a vida eterna. Eu vou dizer de novo: a palavra dura que nos leva para a verdade, e a verdade é que nos liberta. A Bíblia diz que muitos começaram a ir embora da igreja. Cara, eu no lugar de Jesus como pastor, eu ia tirar o cicio branco da barba. Falar: meu Deus, não está dando certo, a igreja está acabando, a minha pregação precisa ficar mais light. Sabe o que acontece? Jesus coloca mais peso. Ele vira para os 12 que estavam com ele e diz assim: e vocês? Não querem seguir também esse mesmo passo? Aí Pedro olha para Jesus e fala: para quem iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavra. A decisão de Pedro de não olhar para o presente momento, mas de olhar para o eterno, mudou toda a situação de Pedro, da igreja, minha e sua. Impacta o futuro. A decisão de Pedro impactou o futuro, sim ou não? Porque se Pedro vira as costas e vai embora, Pedro não seria quem ele foi, não viveria o que ele viveu. Rogério, sabe por que nós estamos aqui? Pelo menos eu, Leandro, eu não estou aqui por causa do carro, da casa e nem de uma promoção salarial na minha empresa. Eu estou aqui por causa do céu. Eu estou aqui por causa da minha eternidade. E o diabo não pode nos tirar mais da mesa da bênção. Não pode. Nós vamos permanecer fiel, sim ou não? Nós vamos permanecer? Nós vamos permanecer crente, pastora. Nós vamos permanecer crente. Você não vai sair daqui hoje aqui com posse da sua vitória. Eu vim buscar e estou recebendo. Você está vindo buscar vida eterna neste lugar. O resto, Jesus disse que está cuidando de nós. A promessa é consequência daquilo que eu tenho foco. Esses dias alguém mandou uma mensagem para a pastora e falou: pastora, eu estou desempregado, membro dessa igreja há tanto tempo, abriu uma porta, mas a porta para mim trabalhar à tarde, e eu disse que eu não vou. Falei: vixe, está mais crente que eu. No
dia seguinte ela manda outra mensagem no grupo dizendo: Deus abriu uma porta para mim, eu estou trabalhando. O que a gente precisa é entender que quando você coloca o teu foco no que é eterno, as necessidades do presente dia, Jesus cuida.